E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Também, turma. Vamos lá, muita fé, muito amor, muita paz, vai dar tudo certo. Galera, a gente está estudando as extinções da punibilidade. E aí a gente já falou de alguns tipos de extinção da punibilidade. Deixa eu voltar para o 107. Falamos de morte, falamos na aula passada de anistia, graça e indulto, já falamos de abolício crimes, de decadência e perempção, vou até mostrar aqui para vocês. Não esqueça, pessoal, que o prazo decadencial não se interrompe, não se suspende. Começou a correr, só para quando termina. Isso significa que não se prorroga e nem se antecipa. Aí a renúncia ao direito de queixa e perdão aceito, isso tudo nós já estudamos também. E agora a gente vai estudar, turma, o perdão judicial. O perdão judicial nos casos previstos em lei. O que é o perdão judicial? Turma, às vezes a lei permite que o juiz perdoe o indivíduo no caso concreto. E o perdão judicial, como o próprio nome está dizendo, é um perdão feito pelo juiz. E o perdão judicial só pode ser feito nos casos em que a lei admite. Sempre que você lê num artigo que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando esse deixar de aplicar a pena significa que o juiz pode aplicar o perdão judicial. E o perdão judicial, então, ele é uma causa extintiva da punibilidade. É uma causa extintiva da punibilidade que o juiz pode conceder quando ele for perdoado. Por exemplo, no começo da aula passada eu falei para vocês de uma jurisprudência que saiu ontem, dia 1º de julho, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. E o que se queria, e o que a Defensoria Pública quis que se aplicasse, o indivíduo ele tinha sonegado só R$17 mil de tributo, e a Defensoria Pública queria que o juiz aplicasse o princípio da insignificância. Só que na realidade, quando você estuda os crimes contra a ordem tributária, é perfeitamente possível a aplicação do perdão judicial. E isso vale também para os crimes de apropriação indébita previdenciária, do artigo 168, hífen-A, e para o crime de sonegação de contribuição previdenciária, do artigo 337, hífen-A. Crime contra a ordem tributária, crime de sonegação de contribuição previdenciária, do artigo 337-A, e crime de apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A, esses três crimes, como são crimes de colarinho branco, são crimes que ricos cometem, é previsto para eles o perdão judicial. Se você for ler o 168-A ou mesmo o 337-A, diz lá, se o indivíduo é primário e de bons antecedentes, o juiz pode deixar de aplicar a pena, ou pode aplicar tão somente a pena de multa. Aí, se o que ele sonegou foi o mínimo previsto para o ajuizamento das ações fiscais. Falei para vocês que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ele estabelece o mínimo de ajuizamento que os procuradores, o mínimo de valor que os procuradores estão autorizados para atuar, para cobrar. E o mínimo hoje é de R$20 mil. Então veja, se eu, Cisne, me apropriei da contribuição previdenciária da minha empregada, por exemplo, todo mês eu desconto da minha empregada contribuição social. Ninguém desconta, né? Vamos supor que eu desconto. Todo mês eu desconto, só que aí eu estou deixando de repassar para a Previdência Social esse valor. Isso é o crime do artigo 168, hífen-A. Imagina um grande empresário que faz isso. Todo mês ele desconta a contribuição social dos empregados quando ele paga o salário, só que ele não repassa para a Previdência Social esse valor. Nesse caso, ele comete o crime do 168-A. Quando ele estiver sendo processado, o juiz ele pode muito bem olhar, oh meu Deus, o bichinho, um empresário tão fofinho, cometeu crime cometeu apropriação indébita previdenciária, só que ele é primário, de bons antecedentes, e a lei diz que se ele sonegou menos do que o mínimo do ajuizamento das ações fiscais, que no caso é R$20 mil, eu estou autorizado a aplicar o perdão judicial. Aí o juiz pode aplicar o perdão judicial. O que eu fico, me desculpe a palavra, puto, é porque a gente sabe
que tem gente presa por furto de melancia, por furto de lata de leite, por furto de azeite. A gente vê e eu vejo isso. Não estou incentivando ao furto, só estou vendo que no caso concreto tem 2 pesos, 2 medidas. Se você é rico, o direito penal não serve para você, mas se você é pobre, o direito penal serve, né? O direito penal só vai servir para o rico só quando a mídia cai em cima, como foi o caso agora do primeiro deputado federal, até conversei com vocês, o Supremo, que está aqui desde a época de Dom Pedro II, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na vida, ele mandou prender um deputado federal. E olha que já tem mais de 20 deputados federais condenados só ultimamente. 20, agora com o mensalão subiu muito mais que isso, estava contando sem o do mensalão, que no mensalão foram 25. E ninguém ainda foi mandado, o Supremo mandou prender ninguém. E o Supremo agora mandou prender um deputado por um crime, e ele está preso agora, por um crime que ele cometeu em 95, né? Que para mim é um absurdo. Só por quê? Porque a galera começou a se manifestar e a mídia começou a cair em cima. Mas voltando. Então, turma, o perdão judicial, ele é previsto, nos casos em lei, ele representa uma extinção da punibilidade. E aí tem nos crimes de apropriação indébita previdenciária, nos crimes de sonegação de contribuição previdenciária, tem mais. Esse instituto do perdão judicial é o mesmo instituto aplicado àquele pai, que é o meu exemplo que eu vivo falando. O pai que saiu de férias e esqueceu o bebê recém-nascido no banco de trás do carro. Aí o bebê recém-nascido morreu sufocado. A dor daquele pai foi tão grande que aquele pai respondeu por homicídio culposo e o juiz aplicou o perdão judicial a ele. Da mesma forma, em alguns casos emblemáticos, onde o pai dá ré e a criança está atrás do carro, bate na cabeça, a criança morre. Esse é um caso de homicídio culposo. E a lei diz, o artigo 121 do Código Penal, a gente vai até estudar isso, o artigo 121 do Código Penal diz que quando se nota que, no caso de homicídio culposo, ou mesmo de lesão corporal culposa, aí está no artigo 129 do Código Penal, se nesses crimes a consequência do crime é tão grave para o agente que a aplicação da pena não faria o menor sentido, não teria efeito nenhum, a perda de um filho, a perda de um membro, então eu causei lesão corporal culposa em alguém, só que eu também perdi um membro. Quando a consequência do crime é tão grande para o indivíduo que ele nota, que o juiz nota que não tem mais sentido aplicar a pena, porque a dor já é a maior pena que ele pode passar, nesse caso pode-se aplicar o perdão judicial. Então o perdão judicial ele é previsto em lei em alguns crimes, como a gente vai ver daqui para frente. Citei 5 exemplos de perdão judicial: lesão corporal culposa, homicídio culposo, apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária e crimes contra a ordem tributária. Beleza. O perdão judicial ele tem previsão no artigo 120 do Código Penal e ele é o último, turma, artigo da parte geral do Código Penal. E ele está bem aqui que eu coloquei para vocês. 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerado para efeitos de reincidência. Turma, isso aqui ainda era uma discussão muito grande. Muita gente saía discutindo se quando o juiz aplicasse o perdão judicial, se o indivíduo poderia ser considerado primário ou não, ou se ele seria considerado reincidente. E por que tinha gente que dizia isso? Porque, veja bem, crime é fato típico, antijurídico, culpável. O perdão judicial extingue a punibilidade. E o perdão judicial, então, ele é aplicado quando o indivíduo cometeu o crime. Ora, se o indivíduo cometeu o crime e o juiz está dando perdão judicial, ou melhor, se o juiz concede o perdão judicial é porque o indivíduo cometeu o crime. E se o indivíduo cometeu o crime, ora, ele pode ser considerado reincidente. Mas olha o que aqui diz a súmula 18 do STJ. A sentença concessiva de perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Então veja, muito embora ainda haja outras posições sobre esse assunto, o que prevalece na jurisprudência é que, quando o juiz aplica perdão judicial, o indivíduo continua primário e de bons antecedentes. Ou seja, não subsiste qualquer efeito condenatório. Não subsiste qualquer efeito condenatório. Tem até uma parte da doutrina que diz assim, que essa súmula quer dizer que não subsiste qualquer efeito penal condenatório.
E realmente essa súmula ficaria mais completa se dissesse: a sentença concessiva de perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade. Não é constitutiva, não constitui, ela apenas declara que está extinta a punibilidade, não subsistindo qualquer efeito penal condenatório. Não subsiste qualquer efeito penal condenatório. A súmula 18 do STJ, então, ela está em plena consonância com o que diz o artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. A gente vai resolver umas questões desse tipo, aí vocês vão perceber como é que cai. Então, turma, a gente tem estudado vários tipos de extinção da punibilidade. Vimos a decadência, vimos a morte do agente, vimos a morte da vítima também, vimos também perdão judicial, perdão do ofendido, renúncia ao direito de queixo, de representação. Pois é, hora de vocês saberem o teor do artigo 108 do Código Penal, que está aí na lousa. Diz assim, ó: a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Professor, o que é que isso significa? Turma, às vezes, um crime só ocorre se houver outro crime. Em outras palavras, esse outro crime é pressuposto desse crime. Exemplo, receptação. Receptação, que está no artigo 180 do Código Penal, a gente vai estudá-la, é você, em rapidíssimas palavras, adquirir coisa proveniente de crime. Adquirir coisa proveniente de crime. A gente viu o peculato culposo. Peculato culposo é o funcionário público culposamente concorrer para o crime de outrem. Ou seja, para haver receptação, necessariamente tem que haver um crime anterior. Para haver o peculato culposo, necessariamente tem que haver um crime anterior. Aqui está dizendo que se há extinção da punibilidade desse crime anterior, essa extinção da punibilidade não contamina, ou seja, não extingue a punibilidade do outro crime. Em outras palavras, se eu cometi receptação porque adquiri um computador roubado, um computador furtado por parte do Eduardo, se o Eduardo, por algum motivo, o crime que o Eduardo cometeu, o furto que ele cometeu, se por algum motivo esse furto extinguiu a punibilidade, não significa que a minha receptação está extinta a punibilidade. Da mesma forma, se o funcionário público concorreu para o furto de outra pessoa, concorreu culposamente, para o furto de outra pessoa, por exemplo, ele esqueceu a repartição aberta e a galera foi lá e levou tudo. Nesse caso, se esse furto cometido extinguir a punibilidade dele, não extingue automaticamente a punibilidade do peculato cometido pelo funcionário público. É isso que está dizendo essa parte. Ó. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo. Lembram dos crimes complexos? Os crimes complexos são aqueles que protegem mais de um bem jurídico. A gente já falou isso várias vezes. Eles, na maioria das vezes, são resultado de uma fusão de dois ou mais crimes. Aí o exemplo clássico, o roubo. O roubo é a fusão do crime de ameaça mais o crime de furto, né? Ou de constrangimento ilegal mais o crime de furto. Pois muito bem, se você olhar só o furto e extinguir a punibilidade do furto, isso não significa que extingue a punibilidade do roubo, porque o roubo é a junção do furto mais a ameaça. Estão entendendo? Então assim, se eu estou sendo processado por roubo, e aí o meu advogado alega o seguinte: olha, juiz, o roubo é a junção, no caso do Cisne, do furto mais a ameaça. Olhando o crime de ameaça, a ameaça prescreveu. Então o roubo também prescreveu. Não, porque olha o que está dizendo. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo, que é o caso, ou mesmo circunstância agravante de outro, não se estende a esse. Então, a extinção da punibilidade de um crime não se estende ao outro. Beleza. Aí olha o que aqui diz a parte final. Nos crimes conexos, professor, o que são crimes conexos? Turma, conexão é um assunto que você vai estudar em processo penal. No artigo 76, 77 do Código de Processo Penal, fala lá de conexão e de continência. Conexão, em rapidíssimas palavras, são crimes terem relações um com o outro. Por exemplo, o tribunal do júri, ele julga crimes dolosos contra a vida e os que lhes são conexos.
Crimes dolosos contra a vida são só 4. É o homicídio, o aborto, o auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio e o infanticídio. Então, esses crimes contra a vida só são 4. Mas por que é que, no julgamento dos Nardoni, o tribunal do júri, além de ter julgado o assassinato da Isabela, julgou também o crime de fraude processual? Então, o tribunal do júri, quando os Nardoni estavam sendo processados, julgou fraude processual, que é crimes contra a administração pública, mais especificamente crime contra a administração da justiça, e o homicídio. Por quê? Porque a fraude processual tinha a ver com homicídio. Por que no julgamento do goleiro Bruno, o Bola, por exemplo, foi processado e julgado pelo homicídio, pelo homicídio e também pelo sequestro da Elisa Samúdio? E o sequestro não é crime contra a vida, porque o sequestro é um crime conexo com crime contra a vida, no caso o homicídio. Então veja, nos crimes conexos, são crimes que têm relação entre si, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Em outras palavras, está falando o seguinte: se por acaso no julgamento dos Nardoni tivesse extinta a punibilidade do crime de fraude processual, por exemplo, como houve a prescrição do crime de fraude processual, isso não impediria, de acordo com o artigo 108 do Código Penal, a agravação da pena por conta da conexão, porque os indivíduos cometeram 2 crimes conexos. Então, havendo crimes que têm relação entre si, crimes conexos, se um extinguir a punibilidade, isso não impede a agravação da pena do outro pelo fato de haver a conexão. Tudo bem? Beleza. E agora, pessoal, a gente vai ver o artigo 60, que eu resolvi colocar aqui, do Código de Processo Penal, só para você ver a parempção, muito embora eu já tinha falado para vocês essas 4 causas de parempção. Então está aqui no artigo 60. O artigo 60 vai dizer assim: nos casos em que somente se procede mediante queixa, veja, somente se procede mediante queixa. Isso significa, pessoal, somente se procede mediante queixa, que não vale para a queixa subsidiária, só vale para as ações penais privadas propriamente dita ou ação penal privada personalíssima. Então, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal, inciso 1, quando iniciada esta ação penal, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Ou, se ele falecer, ou sobrevindo a sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas que couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Quais são as pessoas dispostas que podem continuar com a ação penal? O SECAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 3. Considera-se perempta a ação penal, que é a extinção da punibilidade, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente. Então, se ele deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, extingue a punibilidade. Isso significa que se eu entrei com um queixa-crime contra o Eduardo e eu falto à audiência, simplesmente extingue a punibilidade dele. Por quê? Por conta da perempção. Ou então deixar de formular sem justo motivo, deixar de formular o pedido de condenação nas alegações, no caso nas alegações finais. E o último caso de parempção, quando ser um querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Tudo isso eu já tinha conversado com vocês, esses casos de parempção. Coloquei mesmo só para o seu material ficar completo. E agora, pessoal, a gente passa a estudar a prescrição. E a prescrição é o assunto que vai tomar maior tempo da gente, porque existem 2 espécies de prescrição, que é a PPP e a PPE. Só que diabo é isso? Já eu falo. E a PPP ela tem algumas subdivisões. Então a gente vai perder um pouquinho, perder não, né? A gente vai ganhar tempo aqui, só que eu vou demorar um pouquinho mais falando sobre isso. E o que é a prescrição? A prescrição é a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Então a prescrição é uma extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. A prescrição, então, é uma limitação temporal
ao jus puniendi. Eu falei para vocês que o jus puniendi, ele sofre limitações. E essas limitações são exatamente as extinções da punibilidade. Uma das limitações dela é a limitação temporal, no caso a prescrição. Então o Estado, quando a gente estava em estado de natureza, se mataram alguém da minha família, eu podia também matar alguém da família alheia. Então era a justiça privada, era a vingança privada. Acontece que, como eu conversei com vocês no módulo 1, a gente fez um contrato social, eu não sei cadê esse contrato, porque eu nunca assinei esse contrato, a gente fez um contrato social com o Estado, onde a gente cedeu para o Estado certas liberdades e, em troca, o Estado nos deu segurança. Não sei da onde, porque daqui em Fortaleza estão matando e assaltando todo dia. Aqui está muito perigoso. Pois é, então o que acontece? A gente deu para o Estado certas liberdades, porque nossa liberdade era plena, a gente podia matar, fazer justiça com as próprias mãos, a gente deu para o Estado então essas liberdades em troca de segurança. Entre essas liberdades que a gente deu foi exatamente o direito, o poder de punir, que a regra é só quem pode punir é o Estado, porque se eu pratico justiça com as próprias mãos, tem o crime do artigo 345 do Código Penal, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Agora, isso eu estou falando mais rápido porque a gente já estudou no módulo 1. Agora, queridos amigos, caso o Estado, então, tenha esse direito de punir, ele sofre limitações. Esse direito de punir do Estado, ele não é absoluto. De forma que o Estado, ele tem que atuar para poder punir os indivíduos. Então, a extinção da punibilidade a prescrição é a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. O que a gente vai explicar com maior tempo é em relação à prescrição da pena privativa de liberdade. Por isso que eu preferi começar explicando a prescrição da pena restritiva de direito e a prescrição da pena de multa, porque elas se atrelam, como vocês vão perceber, à prescrição da pena privativa de liberdade. E ela diz assim, ó, artigo 109, parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direitos o mesmo prazo previsto para as penas privativas de liberdade. O que é que o artigo 109, parágrafo único, está falando? Está falando em relação à prescrição das penas restritivas de direito. E ele está dizendo que a prescrição da pena privativa de liberdade vale também para a prescrição da pena restritiva de direito. Lembram que as penas restritivas de direito, elas substituem as penas privativas de liberdade? Pois é. Pois então os prazos de prescrição das penas restritivas de direito é o mesmo prazo de prescrição da pena privativa de liberdade. Se você quer saber se uma pena restritiva de direito prescreveu, é só você analisar a pena privativa de liberdade que ela substituiu. Pronto, aí já resolve o nosso problema, a gente não tem que se preocupar com a prescrição de pena restritiva de direito. Aí também, turma, em relação à pena de multa. A multa, se ela for a única aplicada, ela prescreve em 2 anos. Agora, se for aplicado multa junto com pena privativa de liberdade, a multa ela prescreve o tanto de tempo que prescreve a pena privativa de liberdade. Então veja, a pena restritiva de direito prescreve igual à pena privativa de liberdade. A pena de multa, se for só ela aplicada, ela vai prescrever em 2 anos. Agora, se a pena de multa for aplicada junto com ela alguma pena privativa de liberdade, essa multa vai prescrever no tempo em que prescreve a pena privativa de liberdade. Isso é o que está no artigo 114 do Código Penal. Olha o que é que ele diz. A prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1, em 2 anos, quando a pena de multa for a única combinada ou aplicada. Inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade. Então, o mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativamente ou cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade. Então, olha que legal. Você só precisa saber que a pena de multa, se for só ela, prescreve em 2 anos. Agora, tanto a pena restritiva de direito como a pena de multa, ambas prescrevem o tanto
que prescreve a pena privativa de liberdade. Basta então saber que a pena de multa prescreve em 2 anos se for sozinha. Agora, pena de multa com PPL e PRD com PPL prescreve o tanto de tempo que prescreve a PPL. Professor, e antes da gente começar a falar da prescrição da pena privativa de liberdade, a gente vai conversar então sobre as prescrições da pena privativa de liberdade dos crimes. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, ato infracional prescreve? Turma, ato infracional, você sabe, que é a prática pelo menor de um fato definido como crime ou contravenção penal. A gente já viu que menor não comete crime, menor comete ato infracional. Será que ato infracional prescreve? Turma, já se discutiu muito se ato infracional prescreve ou não. E prevalece hoje que ato infracional prescreve sim. Aliás, tem até súmula dizendo isso. E é a súmula 338 do STJ. É a súmula 338 do STJ. E essa súmula 338 do STJ está falando assim, que a prescrição penal é aplicável sim às medidas socioeducativas. Em outras palavras, a gente vai estudar então a prescrição das penas privativas de liberdade. E aí a gente vai ver a prescrição dos crimes. Se prescreveu o crime e o menor praticou aquele fato definido como crime, prescreve também a medida socioeducativa que pode ser imposta àquele menor. Professor, não entendi. Então imagina que o menor cometeu furto. O menor cometeu furto. O menor cometeu furto, só que então é o ato infracional que ele vai responder. Só que o furto, ele prescreveu. Prescreve também a medida socioeducativa imposta àquele menor. A súmula 338 do STJ, então, ela veio pacificar o entendimento de que medida socioeducativa prescreve sim. O prazo de prescrição penal é aplicável à medida socioeducativa. E só um detalhe, você vai precisar gravar no fundo do seu coração o artigo 115 do Código Penal. O artigo 115 do Código Penal é aquele que reduz à metade o tempo da prescrição, tanto para se o indivíduo for menor na data do fato, menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença. O que é que eu quero dizer para vocês? Quero dizer que a gente vai estudar, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, que é esse que está bem aqui, em quanto tempo cada crime prescreve. E eu vou ensinar para vocês que se a pena máxima do crime for, por exemplo, superior a 12 anos, aquele crime vai prescrever em 20. Então o homicídio, ele, em tese, prescreve em 20 anos. Pois é. Aí só que se esse homicídio for praticado por alguém menor de 21 anos, ele prescreve em 10 anos. Já que o artigo 115 do Código Penal vai dizer, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos. Menor de 21 anos na data do fato ou na data da sentença maior de 70 anos. Aí sempre vem aquele aluno e pergunta, professor, mas isso não foi revogado pela maioridade, pelo novo Código Civil de 2002, não? Não foi. Aqui ainda prevalece. Prevalece que se o indivíduo tem menos de 21 anos na data do crime, o tempo de prescrição dele reduz de metade. Se você não entendeu, fique tranquilo que próxima aula eu vou aprofundar esse assunto e eu prometo que você entende. Fiquem com Deus, tudo de bom e bons estudos.